Sabe aquele momento em que você percebe que o Brasil virou uma mistura de Tropa de Elite com Hermes e Renato? Pois é, a Polícia Federal acordou cedo, de novo, para fazer o que o despertador do bom senso brasileiro já devia ter feito há tempos. Acordar o país para mais um escândalo envolvendo o círculo do presidente Lula. Dessa vez, o alvo é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap, onde, olha só que coincidência, a vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão do Lula. Porque no Brasil, meu amigo, a aposentadoria pode até não vir, mas o nepotismo é vitalício. A operação da PF foi batizada de Sem Desconto, o que é genial, porque parece o nome de uma liquidação de fim de temporada, só que aqui o desconto era no benefício dos aposentados. Foram 66 mandados de busca e apreensão pelo país. São Paulo, Sergipe, Amazonas, Bahia, parecia o mapa do Carmen Sandiego, mas com corruptos no lugar da ladra. E entre os alvos, o presidente do sindicato, Milton Cavallo Batista de Souza Filho, que veja só, tinha depoimento marcado na CPMI do INSS no mesmo dia, hoje. Só que parece que o Cavallo resolveu dar seus coices para escapar das rédeas. Segundo a PF, o esquema envolvia inserção de dados falsos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Traduzindo, era o Minha Casa Minha Vida dos desvios. E, como sempre, a nota oficial do sindicato veio cheia de drama. Surpresos, indignados, repúdio. É o bingo da inocência institucional. Falta só confiamos na justiça para dar cartela cheia. Mas aí entra em cena o COAF, aquele órgão que deveria ser o terror dos corruptos, mas vive sendo tratado como vilão de novela. Segundo o COAF, o sindicato usou artifícios para burlar a identificação da origem e do destino do dinheiro. Traduzindo para português simples, lavaram até o pano que usaram para limpar a grana. Foram 4,1 milhões de reais em comissões. E adivinha para quem ia a grana? Para a mulher do presidente do sindicato? Isso me lembra outros figurões, tipo Xandão e Gilmar, que deixam toda a grana nas mãos e no nome das mulheres. Como eu digo, você pode acusar essa turma de tudo, menos de machismo. É o verdadeiro empoderamento financeiro das primeiras damas dos sindicatos e das Supremas Cortes. Mas o melhor foi ver o clima de velório na Globo News. Dava para ver nos olhos dos apresentadores aquele olhar de meu Deus, como a gente vai salvar o Lula dessa? Os caras dando a notícia e já fazendo os cálculos das noites em claro e das reuniões no fim de semana que eles vão passar criando narrativas para livrar a cara do patrão e de seu irmão. O Sindinap, por exemplo, teve mandados de busca e apreensão cumpridos na sede que fica aqui em São Paulo. Lá foram apreendidos 2 computadores, R$ 43.500 em dinheiro, além de documentos. E também há mandados de busca e apreensão para a casa do presidente desse sindicato, que é o Milton Batista de Souza Filho, mais conhecido como Milton Cavallo. Ele que, inclusive, hoje deve ser ouvido na CPMI do INSS em Brasília. O Sindinap tem como diretor vice-presidente o sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele é o irmão mais velho do presidente Lula, mas não é alvo dessa operação de hoje. Há também hoje buscas na estrutura que seria responsável pela lavagem de todo esse dinheiro, incluindo aí uma loja de carros. Segundo a PF, essa etapa de hoje é para concluir algumas arestas que ficaram descobertas depois dos dados que foram obtidos lá na primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril deste ano. Então, o objetivo da operação de hoje é aprofundar as investigações sobre essas entidades que já tinham sido mencionadas anteriormente e ajudar a esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Em nota, a defesa do Sindinap manifestou surpresa com esses mandados sendo cumpridos, disse que não teve acesso ao inquérito policial e manifestou indignação com as alegações de que o sindicato teria praticado delitos e disse, por fim, que vai comprovar a legalidade da atuação do Sindinap. Hoje o dia vai ser difícil para a Globo.
Operação dos ladrões do INSS e derrota do governo em tentar meter mais impostos no povo. Olha como os chefões do Sindinap são anjinhos. O COAF foi olhar as contas e encontrou 1,2 bilhão movimentado entre 2019 e 2025. Bilhão com B, de Bolsa dos Aposentados roubada. Tinham 4.400 transferências, 1.100 depósitos em dinheiro e até TEDs de 553 milhões. O volume era tão absurdo que o COAF escreveu em bom juridiquês. A quantidade inviabiliza a rastreabilidade dos remetentes. Em português, tem tanta picaretagem que a gente desistiu. E tinha de tudo. Saques de 618 mil, depósitos de 0,01 centavos. A gente também gosta de pão com mortadela. Transferência de Pix como se fosse mercado clandestino de Bitcoin. Era o verdadeiro banco imobiliário dos companheiros, só que com nota fiscal fria. E o mais bonito, até servidor público tinha depósito em espécie. É a farra completa, todo mundo aposentado antes da hora, no crime. Mas o melhor ainda estava por vir. A Controladoria Geral da União descobriu que o sindicato do irmão do Lula omitiu que o irmão do Lula, o Frei Rico, digo Chico, era diretor da entidade. E isso é proibido por lei, porque não pode ter parentes de agentes públicos em entidades que recebem dinheiro público. Mas o Sindinap declarou em 2023: Nossos dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações legais. E eu sou o Frank Sinatra. A CGU disse que isso foi uma declaração falsa, feita para enganar o INSS e assinar contratos ilegais. Mas, claro, eles vão dizer que foi erro de preenchimento, porque no Brasil o CPF nunca é o problema, é sempre o campo errado do formulário. E aí vem a parte mais surreal. A CGU ainda teve de explicar o óbvio no documento, que o Lula é, sim, presidente da República. Parece piada, mas não é. É o nível de insanidade burocrática que a corrupção cria. E aí, quando Milton Cavallo estava encurralado e ia finalmente prestar depoimento, tcharam! Flávio Dino, o braço gordo do governo no Supremo, surge e concede um habeas corpus para que ele fique em silêncio. Um silêncio tão conveniente que até o mute do controle remoto ficou com inveja. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, ficou indignado. Já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do Sindinap, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Um sindicato que movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um sindicato com descontos de pessoas que não autorizaram, em sua maioria, os descontos, e que sacou na boca do caixa quase 8 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? E hoje nós estamos mais uma vez de mãos amarradas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, eu repito para os senhores, no mínimo é estranha e me parece parte de um grande esquema de blindagem que usa advogados milionários que têm muito relacionamento e amizades com os poderes em Brasília. E ele tem razão, é o segundo habeas corpus que Dino concede para calar testemunha de escândalo. E, enquanto isso, o STF age como aquele juiz de futebol comprado que apita falta só a favor do time do governo. O resultado? A CPMI é esvaziada exatamente no momento em que estava prestes a explodir o esquema. É como se o Gandalf aparecesse no meio da batalha e gritasse: "Vocês não vão passar!", mas a favor de Mordor. A justificativa jurídica é até legítima. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas, na prática, isso cria o escudo da impunidade, o silêncio premiado. Enquanto o povo paga imposto, essa turma paga advogado com o dinheiro roubado do INSS.
Enquanto o aposentado espera o reajuste, o sindicato movimenta 1,2 bilhão em solidariedade seletiva. E no fim, quem é que entra em ação para impedir a CPMI de avançar? O STF. Sempre ele, o mesmo STF que aparece como o último chefe de fase de videogame, tipo o Bowser do Super Mario, que você derrota, mas ele reaparece em outro castelo. Flávio Dino garantiu silêncio, mas o caso agora está nas mãos de André Mendonça, o ministro evangélico que pode derrubar ou manter a decisão. É o crossover que o Nove Dedos não esperava. Justo um pastor evangélico, essa turma que o Lula tanto odeia, liberando a confissão dos pecados da turma do irmão do Lula para todo mundo ver. Não custa sonhar. Eles estão deixando a gente sonhar. E o resultado final é esse por enquanto. Um escândalo de roubo bilionário do INSS envolvendo o irmão do presidente, sindicato parceiro do governo e blindagem judicial para todo lado. A CPMI foi calada. O povo continua pagando a conta e o Brasil segue no loop infinito do Ctrl-C, Ctrl-V da impunidade. É o De Volta para o Futuro versão Planalto. A cada nova fase, os personagens são os mesmos, só muda o disfarce. No fim das contas, a Operação Sem Desconto mostra que, no Brasil, quem rouba aposentado ainda ganha bônus moral. Tem irmão do Lula, tem sindicato do bem, tem habeas corpus do Dino e tem velhinho sem dinheiro para comprar remédio. Enquanto isso, a imprensa faz malabarismo para dizer que não há indícios de ligação direta com o presidente. Claro que não há. No Brasil, o crime nunca liga direto. Ele sempre passa pelo gabinete ou pela ONG. E a gente termina esse episódio com a lição do dia. No Brasil, quem cala consente. E quem tem amigo no Supremo nem precisa responder. No fim, a diferença entre quase irmãos e os irmãos da vida real é simples. No filme, a burrice era atuação. Já no caso do Lula e do Frei Chico, é vocação. E paga pelo INSS.